Arquivos ocultos do Vaticano. Encontros sobrenaturais. Olá, pessoal! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje vamos mergulhar em uma narrativa que permanece oculta nas profundezas do tempo, em corredores onde poucos puderam pisar. Giuseppe Moretti, ex-arquivista assistente da Santa Sé, dedicou anos de sua vida a estudar registros esquecidos no Arquivo Apostólico Vaticano, desvendando histórias que desafiam a razão humana. O relato que trago é fruto da meticulosa pesquisa de Moretti, baseado em documentos preservados sob o mais absoluto sigilo, envolvendo encontros sobrenaturais que a Igreja Católica manteve escondidos por séculos para proteger a fé pública e a estabilidade espiritual da humanidade. Durante séculos, o Vaticano manteve sob rigores impenetráveis a guarda de documentos cuja existência era negada até mesmo a membros graduados da própria Igreja. O Arquivo Apostólico Vaticano, localizado em câmaras subterrâneas protegidas por segredos de Estado e segurança militar, é mais do que um depósito de antigos tratados e bulas papais. Entre suas paredes úmidas e escuras, repousam relatos de encontros sobrenaturais, eventos que rasgam o véu da realidade como a conhecemos. Foi nesse ambiente carregado de mistério que Giuseppe Moretti encontrou, entre pilhas de pergaminhos e cartas codificadas, os primeiros vestígios de que algo muito além da compreensão humana havia sido testemunhado e silenciado. As primeiras descobertas de Moretti eram fragmentadas. Cartas com trechos riscados, diários anônimos com relatos interrompidos e relatórios internos que nunca chegaram à luz pública. A consistência dos relatos, no entanto, indicava uma verdade perturbadora. Monges isolados narravam, em caligrafias trêmulas, visões de figuras luminosas que deslizavam entre as colunas das basílicas durante a madrugada, seus rostos indistinguíveis sob uma luz suave que não projetava sombra. Em outros documentos, guardas da Guarda Suíça relatavam ouvir, durante as longas vigílias, vozes entoando cânticos em idiomas que não reconheciam, línguas que, posteriormente, foram identificadas como variações arcaicas do aramaico e do copta. Entre os episódios mais intrigantes resgatados por Moretti está a reunião de emergência convocada numa noite fria de 1923. Cartas preservadas na Biblioteca Vaticana descrevem como um seleto grupo de cardeais foi conduzido às pressas às catacumbas secretas, onde presenciaram a materialização de uma entidade envolta em uma luz dourada intensa. Os relatos indicam que a figura comunicou uma mensagem urgente em uma linguagem perdida no tempo, compreendida apenas por um especialista em línguas antigas presente no encontro. A mensagem alertava para uma transformação espiritual que se desenrolaria ao longo do século XX, indicando mudanças profundas no tecido espiritual da humanidade. A Congregação para a Doutrina da Fé agiu imediatamente para abafar o ocorrido. Registros encontrados por Moretti indicam que os cardeais envolvidos foram forçados a assinar documentos de sigilo eterno, sob pena de excomunhão. O local onde ocorreu o fenômeno foi selado e reforçado com medidas de proteção adicionais, incluindo rituais de bênçãos contínuas realizados por monges especialistas em exorcismo. A preocupação central era evitar que uma revelação precipitada colocasse em risco a estabilidade da fé popular e a própria autoridade da Igreja. Pouco tempo depois desse incidente, outro evento perturbador sacudiu os bastidores do Vaticano. Um manuscrito recuperado nas ruínas da Abadia de Monte Cassino após a Primeira Guerra Mundial foi levado ao Vaticano sob escolta armada. Escritos em uma combinação de latim vulgar e glifos desconhecidos, os textos descreviam práticas de comunicação com entidades de planos superiores. Moretti relatou que, durante as primeiras tentativas de tradução realizadas nos laboratórios internos do Vaticano, fenômenos estranhos começaram a se manifestar, trazendo um clima de terror contido entre os estudiosos envolvidos. Segundo documentos analisados por Moretti, a temperatura na sala de tradução despencou subitamente a níveis incompatíveis com o ambiente.
Velas, acesas para complementar a iluminação precária da época, apagaram-se sozinhas, mesmo sem qualquer corrente de ar perceptível. Relatos indicam que as sombras nas paredes passaram a se mover de forma autônoma, como se fossem entidades observando os presentes. Um dos tradutores descreveu, em um diário pessoal confiscado pela igreja posteriormente, a sensação de uma mão invisível tocando sua nuca, seguida por uma súbita incapacidade de articular palavras. O impacto desses eventos foi tão severo que o Vaticano decidiu interromper imediatamente qualquer tentativa de tradução adicional. O manuscrito foi lacrado em um cofre de segurança máxima, guardado nas profundezas dos arquivos subterrâneos, onde apenas poucos têm acesso autorizado. Todos os envolvidos nas traduções foram relocados para mosteiros distantes e obrigados a jurar silêncio perpétuo. Alguns, segundo Moretti, desapareceram completamente dos registros oficiais, como se nunca tivessem existido. Entre os relatos resgatados, constam ainda episódios de encontros diretos com seres angelicais. Durante sessões privadas de oração e meditação, realizadas por monges e sacerdotes em conventos isolados, figuras humanas de aparência comum teriam surgido do nada, transmitindo mensagens enigmáticas e desaparecendo sem deixar vestígios. Giuseppe Moretti encontrou menções a esses eventos em cartas criptografadas trocadas entre membros da alta cúpula e documentos armazenados em compartimentos secretos do Vaticano, cuja existência era negada publicamente. Esses registros sugerem que tais aparições não se tratavam de simples visões espirituais ou alucinações religiosas, mas de manifestações físicas documentadas por testemunhas múltiplas em condições controladas. Muitos dos relatos descreviam detalhes semelhantes. A ausência de sombra projetada pelos seres, uma luminosidade suave emanando de seus corpos e a sensação de uma paz intensa, quase paralisante, que envolvia o ambiente no momento da aparição. A recorrência desses detalhes em diferentes épocas e contextos reforçava para Moretti a autenticidade dos testemunhos. Os protocolos estabelecidos pelo Vaticano para lidar com essas ocorrências eram meticulosos e implacáveis. Conforme relatado por Giuseppe Moretti, toda a aparição documentada exigia a formação de um comitê secreto, composto por teólogos, exorcistas e especialistas em linguística antiga. Este comitê analisava cada detalhe do fenômeno, registrava seus achados em relatórios altamente confidenciais e determinava as medidas necessárias para encerrar qualquer disseminação pública da informação. O silêncio absoluto era a principal diretriz. O padre Pio de Pietrelcina, um dos poucos a ter encontros documentados com essas entidades, relatou suas experiências apenas em correspondências privadas destinadas a seu confessor. Em uma dessas cartas, analisada posteriormente por Giuseppe Moretti, Padre Pio descreve um encontro singular com um homem de aparência humilde, que lhe entregou uma mensagem sobre acontecimentos futuros e desapareceu sem deixar rastros. A carta foi escrita com uma linguagem carregada de emoção e assombro, evidenciando a profundidade do impacto vivido pelo sacerdote. Esse encontro, segundo o próprio Padre Pio, ocorreu em uma manhã fria, enquanto ele orava no claustro do convento. O homem teria surgido do nada, caminhando em sua direção com um olhar sereno e penetrante. As palavras que pronunciou, ainda que simples, carregavam um peso espiritual tão intenso que o padre se viu incapaz de questioná-lo. Após transmitir sua mensagem, o estranho sorriu levemente e, diante dos olhos atônitos do sacerdote, simplesmente desapareceu no ar, como se tivesse sido absorvido pela própria luz matinal. Giuseppe Moretti descobriu que o caso de Padre Pio não era isolado. Outros documentos internos da Santa Sé mencionavam freiras, sacerdotes e funcionários que haviam vivido experiências similares. Apesar da recorrência e consistência desses relatos, todos foram sistematicamente arquivados em seções restritas dos arquivos vaticanos, com acesso permitido apenas a poucos membros da alta hierarquia.
A justificativa oficial para essa prática era evitar interpretações errôneas que pudessem levar a distorções da doutrina ou ao surgimento de cultos não autorizados. O padrão de ocultamento se repetia ao longo das décadas. A ordem era clara: qualquer evento considerado sobrenatural deveria ser registrado, analisado e, em seguida, suprimido. A prioridade máxima era manter a ordem espiritual, protegendo a fé pública de possíveis perturbações causadas por revelações que a maioria das pessoas não estaria preparada para compreender. Assim, a história desses encontros extraordinários permaneceu sepultada nas profundezas do Vaticano, longe dos olhos do mundo, conhecida apenas por poucos homens e mulheres cujos nomes jamais seriam revelados. Apesar do cuidado em manter o sigilo absoluto, pequenos fragmentos dessas histórias vazaram com o passar dos anos. Algumas cartas codificadas foram interceptadas e testemunhos velados surgiram em manuscritos esquecidos. Giuseppe Moretti, conhecendo as fragilidades do sistema de arquivamento do Vaticano, conseguiu reunir esses vestígios, construindo um mosaico perturbador da verdadeira dimensão dos fenômenos sobrenaturais ocultos sob as cúpulas douradas de Roma. Seus relatos mostram que, em muitas ocasiões, o simples ato de estudar esses documentos parecia despertar forças que a maioria preferiria deixar adormecidas. Entre os casos recuperados por Moretti está o de uma freira, conhecida apenas pelas iniciais MT, que durante uma sessão de oração no início da década de 1930, afirmou ter sido visitada por uma presença que descreveu como a materialização da voz de Deus. Ela nunca viu um rosto ou corpo definidos, mas relatou uma luz incandescente que preenchia toda a capela e uma sensação de absoluta paz, seguida de um leve tremor nas paredes do convento. Seu depoimento foi colhido em segredo por emissários da Congregação para a Doutrina da Fé e arquivado imediatamente em nível máximo de confidencialidade. Em outro documento analisado por Moretti, consta o testemunho de um jovem seminarista que, durante estudos noturnos na Biblioteca Vaticana, avistou, entre as estantes, a figura de um homem vestido em trajes antigos, cuja pele parecia translúcida sob a fraca iluminação a óleo. Quando tentou se aproximar, a figura teria recuado, desaparecendo através de uma parede sólida sem deixar qualquer marca. Esse incidente foi registrado discretamente em uma carta endereçada ao seu orientador espiritual e, posteriormente, recolhida pelas autoridades internas, sumindo dos registros públicos. Os fenômenos não estavam restritos apenas às aparições físicas. Em muitos relatos, havia a descrição de manifestações acústicas inexplicáveis. Sons de sinos que tocavam sozinhos, cânticos em línguas mortas ecoando em corredores vazios e orações murmuradas nas celas de monges já falecidos. Em uma análise fria dos registros, Moretti observou padrões inquietantes. Os fenômenos se intensificavam em momentos de grande crise para a Igreja, como guerras, cismas ou ameaças diretas à sua estrutura de poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, surgiram relatos de fenômenos sobrenaturais nas áreas próximas à cidade do Vaticano, especialmente após bombardeios em Roma. Guardas suíços afirmaram ter visto figuras luminosas caminhando calmamente entre os escombros, intocadas pela destruição. Esses relatos foram suprimidos com vigor e os guardas envolvidos foram discretamente dispensados de suas funções e transferidos para missões diplomáticas em países distantes, longe dos olhos curiosos. Moretti encontrou, entre pilhas de documentos esquecidos, anotações feitas às pressas por membros da Guarda Suíça, descrevendo reuniões secretas em que superiores os instruíam a não ver e não ouvir fenômenos não explicáveis. Era uma política deliberada de negação, implantada para preservar a narrativa oficial de que nada fora do ordinário acontecia dentro dos muros sagrados. Mesmo diante de evidências tangíveis, o silêncio era a única resposta autorizada. O mais intrigante para Giuseppe Moretti era a frequência com que as manifestações pareciam ter um propósito claro: transmitir mensagens sobre mudanças iminentes na ordem espiritual humana. Essas mensagens nunca eram diretas ou fáceis de interpretar.
Eram símbolos, frases enigmáticas e visões fragmentadas que exigiam profunda reflexão e decifração. Parecia haver uma intenção deliberada de manter o mistério, como se o entendimento pleno só pudesse ser alcançado por aqueles que já tivessem atravessado um limiar espiritual. Com o passar dos anos, a coleta desses registros tornou-se um risco pessoal cada vez maior para Moretti. Ele percebeu que seus movimentos eram discretamente monitorados, suas conversas vigiadas e seus acessos a determinadas seções do arquivo começaram a ser restringidos sob pretextos administrativos. Ainda assim, ele persistiu, convencido de que essas informações pertenciam não apenas à história da Igreja, mas à história da humanidade como um todo. A última descoberta feita por Giuseppe Moretti antes de sua saída definitiva do Vaticano foi particularmente perturbadora. Em uma sala oculta, acessível apenas por meio de um corredor estreito atrás da Sala Sistina, ele encontrou uma coleção de documentos catalogados como Testimonia non divulganda. Esses documentos relatavam encontros recentes, ocorridos entre os anos de 1985 e 2005, com seres descritos exatamente nos mesmos termos usados séculos antes. Figuras humanas de aparência simples, irradiando uma luz tênue e carregando mensagens de transformação espiritual. O padrão era claro e inegável. Os encontros não cessaram com o tempo, apenas mudaram de forma e intensidade, acompanhando os ciclos de angústia e esperança da humanidade. O Vaticano, ciente de que não poderia controlar completamente esses fenômenos, optou por manter sua estratégia de silêncio absoluto, permitindo que apenas um círculo interno conhecesse a extensão real do que acontecia nas sombras de suas cúpulas sagradas. Sabendo que jamais poderia divulgar publicamente tudo o que sabia sem colocar em risco sua própria vida, Moretti optou por compilar suas descobertas em diários cifrados, guardados fora do Vaticano. Parte desses escritos foi descoberta anos mais tarde por pesquisadores independentes, que passaram a reconstruir, peça por peça, a magnitude do que havia sido escondido da humanidade. Mesmo assim, a maior parte das provas concretas permanece inacessível, protegida por votos de silêncio, ameaças veladas e pelo peso milenar da instituição que jurou guardá-las. O que Giuseppe Moretti revelou ao mundo foi apenas a ponta de um iceberg imenso e impenetrável. As vozes que ecoam nos corredores antigos, as luzes que surgem onde não deveriam existir, as presenças sentidas mas jamais vistas, tudo isso compõe um retrato inquietante de uma realidade paralela cuidadosamente mantida longe dos olhos comuns. E, no silêncio que paira sobre o Vaticano ao cair da noite, talvez ainda hoje, figuras que transcendem a compreensão humana caminhem entre colunas milenares, guardando segredos que jamais serão plenamente revelados.